Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente o coração, quem não dirige sua mente para o crime. Esta pergunta que o salmista faz deve ser uma pergunta que devemos ter diante dos olhos todos os dias, para que nós possamos confrontar a nossa vida com esta pergunta. Darmos esta resposta que é necessária para nós cumprirmos a vocação que Deus nos concedeu no dia do nosso batismo. A filiação divina nos veio por meio da encarnação do Verbo, sua morte e ressurreição, mistério pascal que é inserido em nossa alma no dia do nosso santo batismo, dia em que foi derramado sobre nossas cabeças a água benta, e o Padre disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir desse instante, nós passamos a ser templos da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade passa a morar dentro de nós, por meio da graça que o Espírito Santo concede. A filiação divina nos vem aí. Esta filiação maravilhosa, esta realidade maravilhosa que só vamos enxergar, perceber na sua plenitude quando chegarmos ao céu. Se nós conseguíssemos perceber agora, nós morreríamos de felicidade pela nossa semelhança a Deus, por sermos a imagem divina, a imagem da Trindade Santa, e a graça que foi então inserida dentro de nós, santificante, que nos veio por meio do derramamento do Espírito Santo, por meio da vinda do Espírito Santo sobre nossas almas. São João vai dizer justamente nesta carta: nem sequer se manifestou o que nós seremos. Desde já, somos filhos. Todos nós sabemos que somos filhos de Deus, mas esta realidade ainda não fica clara para todos nós, porque estamos marcados pelo pecado, precisamos de purificação, precisamos justamente perceber através da intimidade com Jesus, uma vida de oração, da meditação da Palavra de Deus e do recebimento dos sacramentos diariamente, confissão e Eucaristia sobretudo, para nós identificarmos passo a passo esta grandeza, esta riqueza que está dentro de nós. Tem uma canção que diz assim: dá o Espírito Santo para que descobrir suas riquezas em meu coração. Vocês se lembram dessa canção? Quando se invoca o Divino Espírito Santo, para que dentro de mim, então, possa se manifestar, nós possamos perceber essa grandeza, essas riquezas que tem dentro de nós. Diariamente devemos invocar o Divino Espírito Santo, que tudo santifica, sem o qual ninguém pode ser santo, sem o qual ninguém pode reconhecer que Jesus é o Salvador, é o Messias, é o Redentor, é aquele que foi dado da parte do Pai para ser o nosso Salvador, aquele que nos tiraria das mãos de Satanás. Devemos pedir continuamente as luzes do alto, como acabamos de cantar, nós descer divina luz, para que nós, tendo a visão espiritual da nossa grande dignidade, de em Jesus Cristo sermos filhos de Deus, possamos trabalhar por esta realidade. Porque a graça da santificação, da justificação, já nos foi dada no dia do batismo. Mas a santificação ela é diária, é uma busca também da nossa vontade, em encontro da vontade de Deus. Realizar aquilo que o Divino Mestre nos ensinou, que veio não para fazer a sua própria vontade humana, mas para fazer a vontade do Divino Pai Eterno. Eu só realizo aquilo que escuto da parte do meu Pai, ou seja, uma obediência dócil ao Pai Eterno, e é o Espírito Santo que realiza isso, e que nos faz perceber esta maravilha que Deus nos concedeu. Desde já somos filhos caríssimos, mas nem sequer se manifestou o que seremos, porque o que seremos será maravilhoso. O fulgor que já está dentro de nós pode se manifestar quando o anjo de Deus tocar a trombeta. Nós que fomos deixados com vida aqui, estivermos vivos quando Jesus voltar, ascenderemos ao céu e nos encontraremos com o Senhor no céu, como disse São Paulo. E São João, então, nesta mesma linha, vai dizer isso: olha, quando Jesus se manifestar, quando Ele vier com poder e glória, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é, com os nossos olhos carnais. Não haverá mais nenhuma separação, nenhum muro de separação entre nós e Cristo.
Nossos sentidos não conseguem perceber isso ainda. Alguns santos tiveram o privilégio de Deus de ver Jesus, como Santa Faustina vê Jesus misericordioso, Santo Antônio via sempre o menino Deus, São Francisco de Assis. Os santos místicos tiveram visões maravilhosas, mas isso não significa também santidade. Aliás, São Paulo mesmo, quando ele vai falar desta realidade maravilhosa que ele tinha diante de si, de entrar em êxtase, inclusive ele vai dizer: eu conheci um homem que chegou do terceiro céu, falando de si mesmo na terceira pessoa. Ele acrescentou dizendo: para que as visões extraordinárias que eu tenho não me ensoberbecessem, foi espetada em minha carne um espinho que é como um diabo a me esbofetear diariamente. A respeito disso, eu pedi ao Senhor, orei ao Senhor incessantemente. Por 3 vezes eu pedi, e o Senhor disse: basta-te minha graça. Eu pedi ao Senhor que Ele me livrasse dessa realidade, mas o Senhor não retirou essa situação, me colocava no cadinho da humilhação, no caminho da humildade, para que ele não chegasse a achar que era como Deus, né? Melhor, mais do que Deus, como fez Lúcifer. Foi espetada em minha carne, essa realidade que todos nós temos, a contradição da carne. A gente se propõe a fazer o bem e ao mal que se nos apresenta. Experimento em meus membros esta contradição. Faço o mal que não quero e não consigo fazer o bem que me proponho. Esta luta, este combate, é um combate santo. Você não é diferente de São Francisco de Assis, de Santa Clara, Santa Teresinha de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, ou os santos brasileiros, como tem aí no folheto, né? o Santa Anchieta, a Santa Paulina, Santa Dulce dos Pobres e o outro Galvão. Os 3 santos reconhecidos, mas existem muitos santos no Brasil, servos de Deus que estão em processo de beatificação, mas já estão na glória de Deus. Porque aqueles que viveram segundo o projeto do Pai, que Jesus pronunciou com seus lábios santos, que são as bem-aventuranças, pode ter certeza que estão vendo a face de Deus. Quem subirá ao monte do Senhor? O salmista responde: que tem as mãos puras e inocentes de coração. Quem não dirige somente para o bem, ou seja, que faz todo o esforço para direcionar a sua vida para Deus, para o projeto de Deus, mesmo que imperfeitamente, daí a necessidade da graça divina, sem a qual ninguém pode ser santo. Somos nós que temos que trabalhar pela nossa santificação, sim, mas é Jesus, é o Divino Espírito Santo, a Santíssima Virgem Maria e os santos que já estão lá na glória, que nos auxiliam. E por isso que a igreja reserva um dia dedicado para reunir todos os santos, para reconhecer aqueles que São João viu naquela visão maravilhosa, uma multidão incontável de todas as raças e línguas. Tinha gente até de Manaus, tinha gente dentre nós dessa paróquia lá. Já imaginou? Você já foi visto por São João. Ele não pôde contar, talvez não soubesse os nossos nomes naquela hora, mas ele viu a minha carequinha, talvez, minha estatura, que ele falou: se eu tenho a esperança de chegar lá, eu posso ter certeza que São João me viu. Se eu tenho esperança em Deus e confiar na misericórdia de Dees e fazer todo o esforço para entrar pela porta estreita, eu posso ter certeza que Ele viu o meu sorriso, porque é a minha alegria de ver o Senhor, que é a razão da minha vida, com a palma na mão, com a veste branca. Olha que coisa linda e maravilhosa é o Apocalipse de São João. Então eu vi. Então o número dos que tinham sido marcados era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas depois ele viu uma multidão numerosa, viu uma multidão tão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. Estava no meio, lá no centro de tudo, de pé, diante do Cordeiro, do trono do Cordeiro, trajava vestes brancas, e nas mãos uma palma, sinal da vitória. Ou seja, houve luta para chegar lá. O bom combate que São Paulo fala, combati o bom combate. Ele experimentou a miséria. Deus sabia que aquele homem podia cair na vaidade, é por isso que ele mesmo vai admitir, para que eu não ficasse vaidoso com as visões que eu tinha, porque ter visão não significa ser santo. Tem gente, a pessoa tem visualização, a pessoa reza muito, a pessoa está sempre em meditação. Não necessariamente, só Deus conhece o coração daquela pessoa.
A santidade justamente é passar da oração à ação concreta, de viver aquilo que Jesus sintetizou de todo o seu evangelho, que é o amor. Amai-vos como eu vos amei. Nessa realidade contraditória de São Paulo, ele percebeu de fato que se Deus retirasse aquele espinho da carne dele, ele iria cair na soberba. Agora você entende que tem muitas coisas que você pede a Deus, Deus não te concede imediatamente, porque Ele sabe de que pó você é. Não diz o provérbio, Deus não dá asa à cobra? É mais ou menos assim, se Deus tivesse me dado 1,80 m, eu não ia prestar. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Quando a gente pega, eu queria ter um carro, eu queria ter muito dinheiro, eu queria fazer isso, para fazer ajudar os pobres. Não ajudaria, não, com certeza. Se você ajudaria os pobres, se fosse milionário, você faria com um pouco que você tem aí. Pergunte se você, com o que você tem, com o talento que Deus te deu, você já está exercendo o seu ministério de santidade, onde Deus te plantou, florindo onde Deus te plantou. Não precisamos de muitas ferramentas para fazer o bem, basta ter um bom coração. Você pensa que Madre Teresa de Calcutá, aquele meio metro de altura que ela tinha, toda enrugadinha, toda troncha, não tinha um centavo, um tostão no bolso, fazia obras maravilhosas de apostolado em favor do pobre, enquanto tem muita gente precisando, gastando milhões ou gastando muito dinheiro para os encontros, para se refletir sobre o pobre. Como vamos fazer para resolver o problema da pobreza? Para de viajar, comece a economizar, comece a fazer concretamente. Nossos encontros religiosos são muitas vezes para falar como vamos fazer projetos de santidade. E quando está lá no dia a dia, como é que você está tratando seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu confrade? A gente vive de reunião, toquei sobre isso um dia desse. Jesus, quando voltar, vai nos encontrar todos reunidos, pouco unidos, mas todos reunidos, porque o que não falta na nossa igreja é reunião, na nossa sociedade reunião para resolver problemas, e na verdade está ali, está no nosso alcance, aquela pessoa que bateu a sua porta. Aqueles nossos irmãos estão muito perto de nós. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem aceitar o convite de Jesus de degrau por degrau? Bem-aventurados, olha na sequência, os pobres, porque começa com bem pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira coisa é desapegar de bens, começar aos poucos a desapegar dessas coisas materiais e também de pessoas. Bem-aventurados os aflitos, que vivem nesta sofrimento, mas que têm confiança no Senhor no dia da consolação. Aqueles que são mansos, que não brigam para ter tudo para si, que vão possuir a terra. E parte por parte, degrau por degrau, você vai chegando àquilo que Deus sonhou. O que Deus sonhou para você era a santidade semelhante ao seu Filho Jesus, porque Ele disse: sede santo como Deus é santo, sede santo como o Pai é santo. Não olhe nunca o vizinho como modelo para você, senão você vai se conformar com a sua vida medíocre. Hoje em dia mesmo, posso dizer sem medo de errar, com todo respeito aos meus colegas do clero, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, hoje você não precisa ser, para ser um bom padre, não precisa fazer muita coisa não. A mediocridade reina tanto entre nós, basta ser um pouquinho mais espiritual, um pouquinho, fazer uma coisa mais direitinho, que já o povo já acha que é um padre ideal. Mas sabendo que nós estamos muito aquém daquilo que Deus deseja de nós. Se o sacerdote soubesse com toda clareza o que significa trazer em si, ser um outro Cristo, viver na pessoa, agir na pessoa de Cristo nessa terra, ele mesmo morreria de felicidade ou entraria em grande desespero, pelo perigo que é. Por isso vocês devem orar por nós, e nunca se conformar conosco no sentido: aquele freio é bom, aquele padre eu gostei, o padre fulano de tal, tão ungido. Não pare por ele não, dobre o joelho, reze por ele. Porque o modelo de cristão para o sacerdote é Jesus de Nazaré, como é também para todos nós. E o último degrau é este, olha só como é que vai subindo. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Não por causa de injustiça, mas por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. E o último degrau mais intenso, que é o que eu e vocês devemos aspirar, devemos desejar, e nós não queremos isso normalmente, humanamente falando, nós não queremos. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, tem que estar mentindo, porque se for verdade, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim.
Alegrai-vos e exultai, que será grande a vossa recompensa no céu. A gente, quando sofre um pouquinho de calúnia, né? Quando desperta na nossa carne, a gente já está em desespero, quer fazer justiça com as próprias mãos, quer processar, quer dar o troco, se vingar na oportunidade lá na frente. A gente está muito longe do que significa ser santo, mas é possível ser santo. Porque isso que você está enfrentando diariamente com a sua esposa, seu esposo, os filhos, que nós padres enfrentamos diariamente, os santos já enfrentaram antes da gente. É por isso que a igreja nos faz olhar hoje para esses homens, essas mulheres, que foram perseverantes, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem são esses? Tu que sabes, meu Senhor. E ele disse então, são esses aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram as vestes do sangue do Cordeiro, ou seja, morreram por causa de Jesus de Nazaré. E isso é verdade. Nós estamos vivendo um tempo agora, nesse exato momento, morrem-se muito mais pessoas por serem cristãos do que no início da era cristã. Há mais mártires hoje do que naquela época. É porque não chega aos nossos ouvidos as informações. Já estamos vivendo a grande tribulação, mas aquele de derramar o sangue ainda não bateu a nossa porta. Nossos irmãos na Nicarágua já estão enfrentando um sistema assim. A Argentina está caminhando para isso. Cuba já estava há muito tempo. E o Brasil está caminhando também para isso. Vai chegar um momento que talvez nós não possamos estar mais reunidos dessa forma. Tudo se prepara para que haja um único governo. E o alvo principal é Cristo e sua igreja. Porque quem é o príncipe deste mundo? É Satanás. Você acha que ele vai dar a gente o gostinho de sermos cristãos? Não. Vão colocar a gente contra a parede e dizer assim, renuncia a nosso Senhor. Será que estamos preparados para lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro? Se somos covardes diante de um questionamento assim que nos faz a respeito, por exemplo, do aborto, a gente sabe como responder, como defender a honra da Imaculada Conceição, como defender o Santo Padre e o Papa diante deste mundo que é totalmente anticlerical, anti-igreja, anticristo, anti-evangelho. Como é que nós vamos ser corajosos naquele momento? Por isso que temos que ser fiéis do povo, para que o Senhor nos confie mais. Não queira receber um dia eu vou ser santo. Não, a santidade é aqui e agora. Como você está se comportando na missa nesse momento é que te faz santo. Você não sabe se amanhã você vai participar de uma outra missa. Então como é que você está participando nesta hora dessa Santa Missa? Está preocupado com o que vai fazer o resto do domingo? Você está na presença de Cristo, vivendo como aquelas figuras lindas que estavam com vestes brancas diante do Cordeiro. Maravilha, Jesus do centro do mundo, Jesus do centro do universo, né? O alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Não precisará mais de sol, Deus iluminará as nossas vidas. Devemos aspirar isso. Mas aspirar essas coisas lindas e maravilhosas passa necessariamente pela a escada das bem-aventuranças, que é a porta estreita, porque viver tudo isso que Jesus hoje nos ordenou que vivêssemos, não é fácil. Mas vai devagar, aos poucos, mas chegue lá, porque esse bom combate só termina quando Jesus disser, vem minha filha, vem meu filho, toma a chave, sua casa já está pronta. Quando eu for, eu vou preparar para vós um lugar. É bom para vós que eu parto. Mas eu, quando tiver terminado, eu vou vir buscar vocês e vou lhe dar a chave. Celebramos dia 2, o dia dos fiéis defuntos. Nossos irmãos que partiram, com quem nós rezamos em Santa Missa, já estão lá com as chaves nas mãos. Alguns precisam ainda entrar, porque estão no purgatório, mas a chave na mão para abrir. Jesus espera por nós. Todos os dias aqui, e espera por nós lá no céu. E Ele nos dá a graça. É só desregaçar as mãos e fazer. O que eu preciso fazer hoje, concretamente, para ser santo? E não pensar que a santidade é algo inatingível. É possível, porque Deus assim quis. Seja santo, como eu sou santo. Olhe sempre para mim, olhe sempre para Jesus. É isso que Ele está dizendo para nós. Olha como Ele amou, olha como Ele perdoou, olha como Ele falou, como Ele agiu com relação às pessoas, os pecadores, os pobres, os necessitados. Olhe para nosso Senhor e dê Ele como medida do seu amor, porque Deus ama quem dá com alegria.
Semeie mais e mais para colher com largueza. Faça tudo o que está ao teu alcance. Peçamos ao Senhor esta grande graça de sermos fiéis às bem-aventuranças, para que essa realidade linda de Deus em nós, que está escondida em nós, se manifeste naquele dia glorioso para a alegria eterna e não para o sofrimento sem fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.